Era como se eu tivesse sido transpassado e fui levado a outros locais. E eu vi cabos, como se tivesse cabos de internet. Isso é algo para acontecer nesses dias, nesses tempos. E o Senhor disse, agora, daqui para frente, assustador até mesmo para você. E a voz dizia, vai haver uma sabotagem. A internet, mundialmente, corre perigo a partir de hoje. Para dias, no país da Alemanha vai haver uma tragédia. Aí eu voltei e o Senhor disse, olha o Brasil. Tudo aquilo que parece loucura nas suas 3 instituições, o que parece impossível vai acontecer. Um relógio do tempo de Deus acelerado de uma forma gigantesca. Sabotagem, maligno, o que vai acontecer. Outra, eu vi um anjo no Brasil. Mas ele olhava para todos que estavam aqui agora e disse, diga a eles, Reginaldo, que a partir de agora, eles irão ver, dia após dia, a vingança de Deus. Eu vi o exército americano em direção ao Brasil. E ele criaram uma confusão tão grande dentro do Brasil. O Nordeste brasileiro está correndo perigo. E Deus mandava dizer, diga a eles, que se preparem porque será muito rápido, mas eu libertarei o território nacional brasileiro. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 16 de junho de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que viu uma tragédia acontecer na Alemanha e que está para acontecer algo no Nordeste brasileiro. O apóstolo diz também que viu um anjo vindo em direção à nação brasileira e que a partir de hoje o Brasil irá ver a vingança de Deus. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. O sonho é longo, vai compartilhando com mais 7.000 pessoas. Agora, isso aqui é uma das coisas mais reais, mais profundas que eu já vi em toda a minha vida. Gente, eu não sei usar bem a palavra, né? Era como se eu tivesse sido transpassado. Eu estava dormindo, então eu fui transpassado, tirado de um canto, no meio do sono. Eu não sei como é que se chama isso. E fui levado a outros locais, não foi um local. Eu não sei como se chama isso. Mas eu chamo assim, eu fui transpassado, né? Foi me levado em um local, eu estava dormindo, e deste local eu fui a alguns locais, né? Transladado, né? Eu fui transladado, né? Fui tirado de um canto e fui levado a outro, transladado, transpassado, não sei. Eu fui transladado, tirado de um canto e levado para outro, né? E quando eu estava neste canto, eu vi coisas que para mim foi um grande êxtase. Um grande êxtase, e eu acordei meio que em êxtase. Porque eu senti uma presença boa, gostosa, uma presença de Deus, e eu quero contar essa experiência para você, para todos vocês. Eu vi claramente quando eu fui levado a um canto. Era um mar. Era um mar. Era um mar. E eu vi cabos, como se tivesse cabos de internet. Eu nunca vi esse cabo, mas eu vi assim um negócio muito. Mas aí o Senhor me disse, é cabo internet. E estava numa profundeza do mar muito grande. E eu tinha relatado isso
numa live passada. Né? Eu tinha relatado isso, foi respeito da live dia 14 do 6 de 2025. Hoje é 16 de 6 de 2025, 16 de 6 de 2025, 21 horas e 34 minutos. Então, eu fui transpassado, transladado, arrebatado, não sei. E eu fiquei meio que perplexo. Isso é algo para acontecer nesses dias, nesses tempos. E algo maligno estava plantado ali, sabotagem, para tirar a internet de locais, de cantos, de cidades, ou até mesmo de país. E eu vi claramente porque eu não sonhei. Não, eu não sonhei. Eu fui, sabe, transladado. Né? Fui arrebatado mesmo. E eu fui àquele local. E eu via categoricamente ali. Eu fui real, não tenho dúvida. Eu sei até detalhes de algumas partes daqueles fio de óticas. Eu vi aquilo. E vendo aquilo, gente, eu fiquei espantado. E o Senhor disse, isso é algo, Reginaldo, que é sabotagem, maligno, para que daí seja problema na internet, de cidades ou países. Eu estava ali, e o Senhor disse, agora, daqui para frente, o que será mostrado será com mais riqueza e detalhes, assustador até mesmo para você. Mas você vai dizer na tranquilidade. O primeiro fato, Renata Costa, é que quando eu saí do corpo, pela primeira vez, eu não tive medo. Porque as outras vezes eu senti muito medo. Eu não tive medo. Eu fiquei numa paz de uma maneira sobrenatural. E eu vi real demais esse cabo num oceano, no mar. No oceano, no mar. E a voz dizia, vai haver uma sabotagem. O mundo todo saberá. Hoje é 16 de 6 de 2025. 16 de 6 de 2025. Foi do dia 15 para o dia 16 de 6 de 2025, a hora 21h36. 21 horas e 36 minutos. (21 horas e 36 minutos). Esse é o horário. 21 horas e 36 do dia 16 de 6 de 2025. Isso será uma sabotagem. E o Senhor disse, o mundo todo vai ver que o poderio que se pronuncia nessa live. E aí foi uma das primeiras partes que eu vi esse cabo. 0303 te liga neste cabo. A internet mundialmente corre perigo a partir de hoje para dias, meses, eu acredito que não vai dar meses. Corre perigo a partir de hoje. E pelo Espírito de Deus está sendo dito aqui, falado, o que na realidade, antecipadamente, antes de acontecer, o mundo poderá ter notícias de os jornais ou telejornais, nacional ou internacional. Depois disso, já saindo, eu pensei que ia voltar novamente, mas não tive medo, foi a primeira vez. E aí eu fui levado a um país, eu não conhecia, não sabia, e o país era a Alemanha. Alemanha. E neste país, na Alemanha, eu dizia, pai, qual é este local, o que é isso, o que é esse país? E o Senhor disse, tu estás na Alemanha, Reginaldo. Aonde, Senhor? Tu estás na Alemanha. Tu estás na Alemanha. Eu iria orar assim. Tu estás na Alemanha.
E eu disse, a Alemanha? Sim. E o senhor disse, no país da Alemanha, diz na live do dia 16/6/2025, no país da Alemanha vai haver uma tragédia que será noticiada em dezenas e dezenas e centenas de jornais no mundo todo. No país da Alemanha vai haver uma tragédia. E ontem, oficialmente, foi o dia que, por ordem de Deus, eu me despedi da igreja para cumprir uma missão. E foi apossado o novo pastor que vai dar continuidade ao trabalho. Eu o afastei por tempo indeterminado, eu não sei por quanto tempo. Deus mandou eu ficar atento às nações, Ellen. Eu já tinha comunicado aos meus seguidores há algum tempo, mas ontem foi a parte que eu apossei a pessoa. Um grande homem de Deus. Eu creio que o tempo será longo, muito longo, porque Deus me determinou que eu ficasse em atento total pelo território nacional brasileiro e mundial. Mundial. E incrível que pareça que quando eu dei posse a ele ontem, a partir de hoje já estou fora, né? Continuo presidindo o Ministério da Deus Vivo, as obras sociais, tudo continua do mesmo jeito. Deus só me tirou de estar ali. Agora o Senhor disse, eu te chamo para ser profeta das nações e o teu trabalho vai ser comigo agora. E foi doloroso, todo mundo sabe, tanto que foi doloroso, mas eu aceitei. Sofri muito, e não foi pouco. Eu não quero nem falar desse sofrimento, mas fiz. E agora, vamos para frente. E quando eu passei, e o Senhor disse assim para mim, agora que você me obedeceu, eu vou te passar de nível. E ontem foi a primeira vez que eu tive a experiência de sair do corpo. Eu fui transladado. E pela primeira vez eu não tive medo. Não tive medo. Não tive medo. Pela primeira vez. Eu vi esse cabo de internet no mar, no oceano. E esse cabo de internet no oceano era algo maligno com sabotagem, que ia deixar cidades ou países. Alguma coisa sobre a internet, sobre cabos no oceano, no mar, vai sair no globo terrestre já já. Hoje é 16/6/2025, 21h43, para que não haja plágio. E depois disso, eu vi a cidade que eu não entendia qual era, e eu perguntava a Deus, que cidade é essa? E o Senhor dizia, Alemanha. Diz na tua live que a Alemanha irá sofrer uma catástrofe. Algo seríssimo, gravíssimo. É de grandes proporções. E eu ri na hora e disse, Senhor, me perdoe. Foi isso que eu disse. O que eu tenho a ver com a Alemanha? E aí eu passei por esse nível. E passei por duas coisas que passei. Agora presta atenção. A terceira coisa. Essa para mim, da qual eu vi, da qual eu olhei de novo, é sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Convida mais 7.000 pessoas e vem para cá. É sobre o Brasil. Isso que eu olhei sobre o Brasil, aí eu voltei e o Senhor disse, olha o Brasil. E eu passeava nos ares do território nacional brasileiro. Depois voltava, ia para os Estados Unidos e passeava nos ares dos Estados Unidos da América. E voltava. Isso para um ser humano que vive no natural é altamente loucura. E o Senhor diz para todos os seus seguidores que tudo aquilo que parece loucura, totalmente loucura, que não haja possibilidade de acontecer em território nacional brasileiro, nas suas 3 instituições
nas suas três forças, as instituições: judiciário, legislativo e executivo. Executivo, legislativo e judiciário. E também nas suas três forças: Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível parece seis: Executivo, Legislativo e Judiciário. Força Armada, Marinha, Exército e Aeronáutica. O que parece impossível vai acontecer. Essa aqui pode pegar, que é tão forte como os cabos de fio óptico dentro do mar da internet. Alguma coisa vai acontecer em relação a isso de internet, cidades ou países. Isso me foi revelado através de eu fui transladado do sonho e eu não tive medo de sair do corpo pela primeira vez. Eu tenho certeza que todos os jornais vão divulgar já, ou hoje, ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, dentro de alguns dias, porque eu vi o relógio do tempo de Deus, não o tempo dos homens, o relógio do tempo de Deus acelerar de uma forma gigantesca, completamente gigantesca, completamente desproporcional com o natural. E o Senhor disse: não, tu não está no natural, eu no sobrenatural, o relógio é meu. Que coisa. E aí eu vi isso. E o Senhor disse: é a primeira vez, Reginaldo, que você está sendo transladado, está saindo do seu corpo. Você foi ao mar, você viu no fundo do mar os cabos de internet sendo sabotagem, maligno o que vai acontecer. Maligno o que vai acontecer. Você está sendo transladado pela primeira vez, saindo do corpo, e indo a um país que você não conhece, por nome Alemanha, para ver uma tragédia na Alemanha. E você está voando assim, vendo Brasil e Estados Unidos, e aquilo que é loucura. Você não pode nem ser sensualizado porque é loucura. É loucura nas três instituições, são 6, que são Executivo, Legislativo, Judiciário, Exército, Marinha e Aeronáutica. O que não era loucura para acontecer, vai acontecer. Outra! Escute. Outra. Isso aqui eu não tô supondo não, hein? Aqui não tem nada de suposição, estou garantindo. Eu sei muito bem o que foi que aconteceu comigo no êxito executivo. Garantido. É só assistir os jornais nas próximas horas ou nos próximos dias. Preste bem atenção. O Senhor disse assim: você lembra que quando você falou novembro e dezembro, diversas vezes de 2024, novembro e dezembro de 2024, diversas vezes nas lives, que ia ser a maior crise diplomática da história de todos os tempos? Eu digo: lembro, Senhor, o que está para vir aí é muito maior, mas muito maior, sem precedentes, do que tudo que já está vivendo até hoje sobre a maior crise diplomática de todos os tempos. Relatado a você em sonhos em novembro e dezembro de 2024. Você passou de nível quando você entregou o seu Isaac. Eu te mostrarei cidades e países, detalhes por detalhes. Até mesmo você pode se espantar. Imagine quando as pessoas virem, assistirem os acontecimentos. Eu vi um anjo no Brasil. Só que este anjo agora me assustou, porque eu não tinha visto algo tão semelhante. Era um anjo. Por que eu assustei com um anjo? Gigantesco. De uma forma, de uma estrutura diferente. Os outros anjos eram fortes, como se fossem homens mais fortes. Mas esse anjo era sobrenatural. Uma postura, uma altura, sabe? E algo que não dá para escrever. Não era uma pessoa franzino. Era grande, gigante. E abria assim umas asas, que aí foi um estrondo quando abriu e eu me assustei. Mas ele olhava para todos que estavam aqui agora e disse: diga a eles, Reginaldo, que a partir de agora
eles irão ver, dia após dia, a vingança de Deus. Pois de um só golpe eu vou desarticular muita coisa. E aí, quando esse anjo apontava assim, o Senhor dizia: acompanha aonde o anjo está apontando. Eu vi o exército americano. Ele não estava pronto para ajudar Israel apenas. Ele não estava pronto para ir para um estado dos Estados Unidos por causa de imigrantes. Eles estavam como se estivesse marchando em direção ao Brasil. E eu dizia: Deus, é impossível isso. Assim como eu rasguei a diplomacia, o impossível vai acontecer. E a tua geração, Reginaldo Rolim, irá viver o que nunca viveu, nem a tua geração, e nem a geração de teus pais, e nem a geração dos teus avós, em território nacional brasileiro. E diga com fé, com muita fé, e quem quiser pagar, pague, porque eu irei fazer. Irei criar uma confusão tão grande dentro do Brasil, uma insustentabilidade dentro do território nacional brasileiro, para que eu possa dificultar mais, para que eu possa entrar com a solução. E eu vi os homens marchando em direção ao Brasil. E passava lá pela Argentina, Milei. E o Senhor dizia: assiste, senta na cadeira, assiste lá. E vamos deixar as televisões divulgar. Nordeste brasileiro. 1, 2. 1, 2, 3. Agora o quarto. O Nordeste brasileiro. Não se espante quem é do Nordeste. Apesar que deve orar. O Nordeste brasileiro está correndo perigo. 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 Aí eu orei pela minha cidade. E Deus mandava dizer: diga a eles que se preparem, porque será muito rápido. Mas eu libertarei o território nacional brasileiro. Vai ter dores como dores de partos. Vai ter dores como dores de parto. Muitas e muitas pessoas sentirão dores de partos. Envolvidas ou não envolvidas em todo o processo de libertação. Vai ter dores como dores de dentes. Muitas dores. Mas eu libertarei o território nacional brasileiro tão rápido que aqueles que se opõem à minha vontade no Brasil e nos Estados Unidos irão se arrepender. E aí, eu vi uma coisa grande, eu vi China, eu vi França, todas aonde o território nacional brasileiro estava admirando ou se refugiando, virava as costas para o Brasil. Aí eu dizia: é impossível isso. Aí o Senhor disse: eu já lhe disse, como disse no começo, tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Tudo que é impossível vai acontecer a partir de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cabe cada um de vocês fiscalizar e olhar e verem os acontecimentos. Se for para falar coisa simples e normal, eu não venho nem aqui. Eu deixo para quem está começando principiante no reino espiritual.
Agora, para falar aquilo que ninguém fala, aí eu venho aqui. Para falar coisinhas simples, os principiantes, que ainda estão bebendo leite, como diz a Bíblia Sagrada. Agora, para falar coisa que ninguém fala, aí eu venho. Porque é o meu Deus que fala. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Vamos só ver o que vai acontecer. Vamos só ver o que vai acontecer. Somente iremos parar para ver. E se o que eu falo agora com vocês, dessa translação, que eu fui transladado, começar a acontecer, todos têm que se preocupar mais ainda. Porque Deus diz, quando isso acontecer, o que eu vou te dar é muito mais forte. E aqueles que te seguem e assistem, irão observar e ver. Aconteceu o que não tinha possibilidade de acontecer. Aí eu vou te entregar sempre algo mais forte. Eu estou voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, vocês irão fiscalizar esta live. Em nome de Jesus, vocês irão contemplar essa live e ver. Hoje, amanhã, depois de amanhã, algumas horas ou dias. Se vai ou não acontecer o que está sendo dito aqui. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.